Como que efetivamente é uma reunião onde chegam as informações? Olha, esses são os valores que a gente tem. Que o cara fala de trilhão. Porque assim, imagina a Os números são complexidade muito disso, não? grandes, é uma complexidade imensa. Agora é interessante que essa guerra nos ensinou muita coisa também, que é o seguinte, a política com P maiúsculo é justamente o uso dos recursos públicos, as decisões que você tem que tomar sobre os recursos públicos. E no Brasil é tudo carimbado, vinculado, já está tudo... O político praticamente não decide nada. Então é assim, está faltando dinheiro, a população envelheceu no interior de São Paulo. O prefeito chega para mim e fala assim, poxa, nós éramos famílias de 5, 6, 7 filhos. Então tinha 60 milhões de crianças no ensino básico. Aí caiu para 50, caiu para 40, hoje tem 36 milhões, daqui a 10 anos vai ter 20 milhões de crianças só. Só que o dinheiro está carimbado, tem que ir para lá. Ao mesmo tempo a população envelheceu, nós, que éramos 6, 7 irmãos, cada um de nós tem 1 ou 2 filhos. Então nós estamos ficando velhos, está faltando ambulância e hospital, está sobrando dinheiro ali para ensino básico, e eu tenho que pintar a escola 4 vezes por ano e tenho que trocar o uniforme dos meninos 6 vezes por ano só para gastar, senão eu vou preso. Eu sou obrigado a gastar porque o dinheiro é carimbado. Ora, isso é a antítese da política. A política é justamente o cara decidir, foi eleito, ele decide se vai para cá, se vai para lá, o que ele vai fazer com os recursos. Então, coisas que nós trouxemos lá de trás, da época da inflação, carimbar dinheiro, vincular dinheiro, está tudo preso. E aí o político fica praticamente estéril, brigando por ocupação de cargo numa empresa estatal, para tentar financiar a campanha dele na próxima eleição. Aí dá problema com a justiça, dizem que é desvio de recursos, quando na verdade ele estava só tentando financiar a campanha. Quer dizer, então, tudo isso é um aprendizado. A nossa democracia está tentando caminhar na direção correta. Mas a principal mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal, é o seguinte: não acreditem nos fakes. Não acredito. O Brasil está maior nível de investimento direto externo. Ou seja, o Brasil perdeu a credibilidade lá fora. 51 bilhões de dólares no primeiro semestre, mais do que o ano passado inteiro. Alguém que perde a credibilidade consegue ter num semestre mais do que o ano passado inteiro? Recorde de arrecadação todo ano, tendo baixado os impostos. Vai crescer mais do que a China, vai crescer mais do que os Estados Unidos, do que a Europa. Está com a inflação mais baixa do que esses países. Está com superávit fiscal. Todos os 3 níveis da federação. Que história é essa? Estão reclamando de quê? Espera aí. Paulo, eu tenho um ponto aqui que eu queria conversar contigo, porque é sobre a autonomia do Banco Central. Eu conversei já com outras pessoas que são 2 formas de enxergar como o Banco Central funciona, que é com a interferência política lá do presidente e tudo mais, e o jeito que está acontecendo agora, nesse momento, que é uma independência do Banco Central. Cara, na tua opinião, por que o Banco Central funciona melhor assim? Eu sei que que a influência política de pessoas mal intencionadas pode ser um desastre mesmo, mas o interesse privado não pode ser desastroso também? Olha, quando você fala Banco Central Independente, não tem nada a ver com interesse privado. Não? Não, absolutamente nada. Tem a ver com a despolitização da moeda. Ou seja, o que é um Banco Central Independente? Ele é independente para cumprir a meta. Ele não é independente para fazer o que quiser, para ir passear na floresta com os banqueiros privados. Ele não é independente para isso. Ele é independente das pressões políticas. Passear na floresta é foda. Estão levando para passear na floresta. Então, o Banco Central Independente, na verdade, é o seguinte: ele tem uma meta. E ele precisa de independência para cumprir essa meta. O compromisso dele é com a estabilidade de poder de compra da moeda. O compromisso dele é preservar o valor dos salários, preservar o valor das aposentadorias, preservar o valor da poupança. Então, o compromisso dele é botar a inflação ali dentro daquela meta. Ele precisa ser independente, porque pode chegar alguém para ele, como fizeram os governos passados: eu quero a reeleição, bota um juro zero aí. E depois a inflação explode. Eu quero a reeleição.
vende 60, 70 bilhões de dólares de reserva aí para botar o dólar 1,80 artificialmente, para os brasileiros acharem que estão ricos, e eu ganho a eleição. E isso tudo tem efeito retardado. Então a gente bota um Banco Central independente com mandato não coincidente com o da política. Então é o seguinte, o governo dura 4 anos. Na metade de um governo troca o Banco Central. Então ele é obrigado a fazer 2 anos do governo e 2 do outro. Então se ele resolver fazer alguma gracinha aqui, ele mesmo vai colher ali na frente a brincadeira que ele fez. Interessante. E ele é responsável perante a população brasileira. Então, a independência é no sentido de despolitização da moeda. Despolitização. Tiramos a política do jogo. Vai fazer o seu trabalho. Independente de quem está no governo ou quem não está. Só um governo com muito compromisso institucional, com aperfeiçoamento institucional, teria coragem de fazer isso. Ninguém fez. Ninguém teve coragem. Todo mundo preferiu ficar mexendo na manivelazinha para ver se tem uma vantagem na eleição. O nosso presidente teve a coragem de dizer, siga em frente. Então, várias demonstrações de compromisso com o aperfeiçoamento institucional. O teto, quando a gente abriu, foi para poder transferir dinheiro para recursos, para estados e municípios, ou seja, não violava o espírito do teto. Quando a gente abriu, foi para salvar uma população ameaçada por uma tremenda crise humanitária e sanitária. Não houve nenhum espírito, tanto que a disciplina fiscal existiu. Nós estamos acabando o governo com a mesma dívida com que a gente começou. O mandato termina igual. E se a gente seguir, segue tudo igual. Então, essa fé no Brasil. E o mundo está muito acima, tá certo? O mundo está entrando, essa é a má notícia. Já falei que o Brasil é o seguinte, confie no Brasil, o Brasil é um porto seguro. É um porto seguro. A América Latina está desmanchando em volta do Brasil. Desmanchando. Olhem o que está acontecendo. Olhem os fatos no Chile. Curiosamente, sumiram dos jornais as notícias da Venezuela. Né? Vocês têm visto alguma coisa? Interessante, né? Sumiu, né? Por que será?